Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que hoje, 6 de junho de 2025, completa-se 20 anos, exatos 20 anos, da que saiu publicada no jornal Folha de São Paulo a matéria sobre o mensalão. Matéria assinada pela Renata Lopretti, uma entrevista com o então deputado federal Roberto Jefferson, que se tornou aquilo que a gente conhece. Na época, foi tratado como alguém de grande credibilidade, de reputação, tal. Ele denunciava um esquema, né, que organizava a base do governo no Congresso com mesadas de R$50 mil por mês. Fez isso porque, segundo ele, o Zé Dirceu tinha demitido um diretor do... mandado demitir um diretor dos Correios e colocado na conta do PTB, que era o partido que ele presidia, então, aquela crise que tinha envolvimento com caso de corrupção. Então ele falou, não, aquilo não era corrupção, o que é corrupção é isso aqui que eu vou chamar de mensalão. A Folha deu aquilo, assumiu como verdade a história de Roberto Jefferson, todos os jornais entraram naquela narrativa e mensalão se tornou um grande caso de corrupção envolvendo Lula e o PT e quase derrubou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Está tocando o celular aqui, vocês vão ficar ouvindo ao fundo. Bom, a Adri está desligando aqui. Aí, esse caso derrubou Luiz Gusquem, José Genuíno, Zé Dirceu. Desmontou o PT, tirando Delúbio Soares, tendo que o PT fazer um novo PED. O Tarso Genro entrou em crise com o José Dirceu, que deveria ser o presidente do partido naquela época, no caso do Tarso Genro, porque se o Zé Dirceu ficasse filiado ao partido, ele não assumia a presidência, acabou sendo eleito, então, Ricardo Berzoini, que era do campo majoritário do PT naquele momento, e se elegeu presidente. Mas, assim, muitas cabeças brancas do PT, muitos luas pretas, como se falava na época das organizações de esquerda na clandestinidade, foram dizimados, foram afastados, e Lula teve que se virar meio que com novos protagonistas, entre eles aquela que viria a se tornar presidente da República na sua sucessão em 2010, a ex-guerrilheira Dilma Rousseff, que assumiu a Casa Civil no lugar de José Dirceu. Mas veja, por que eu estou recontando toda essa história? Primeiro, porque ao final e ao cabo se descobriu uma CPI do Correio aqui e ali, mas nunca se provou que havia um mensalão, que o dinheiro do governo drenava R$50 mil por mês para qualquer deputado. Isso não ficou provado, não tem nem comparação com o esquema do orçamento secreto e das emendas. Isso não vira um escândalo. Aliás, a mídia tradicional nunca tratou como escândalo e como um grande esquema de corrupção essa coisa das emendas parlamentares, que a gente sabe que tem, por exemplo, tem servido para apoiar, para alavancar candidaturas de aliados, como no caso do Nicolas Ferreira, lá em Nova Serrana, Minas Gerais, que deu 1,5 milhão de emenda parlamentar para o seu tio, o pai do primo, que é traficante, que foi preso lá com 40 quilos de maconha, né? Ele deu 1,5 milhão de emenda parlamentar para o seu tio. Ninguém foi investigar hoje, não se deram ao trabalho de investigar o que aquela emenda fez, onde ela foi utilizada, como esse dinheiro chegou à população da cidade
de Nova Serrana. Não, não se fez isso. Por quê? Porque não interessa. Na época, aquilo interessou para derrotar o PT. Viu-se uma oportunidade ali de destruição do partido. Jorge Bornhausen falou: nós vamos acabar com essa raça. Não teve impeachment do Lula por um triz. Eu também contei essa história aqui outro dia. O PT lançou 2 candidatos à presidência da Câmara e Severino Cavalcante acabou se elegendo. Os candidatos eram Luiz Eduardo Greenhalgh e Virgílio Guimarães. Acabou que o Virgílio Guimarães não foi ao segundo turno e fez um acordo para apoiar por debaixo dos panos a candidatura de Severino Cavalcante. Muito da base do Virgílio apoiou contra o Greenhalgh a candidatura que era apoiada por Lula, do Luiz Eduardo Greenhalgh. O Severino acabou se elegendo e aí depois foi empichado por ter feito um esquema com um restaurante da Câmara de corrupção. Né? Foi destruído num discurso histórico do Gabeira, que ainda era um militante progressista naquele momento. Na sucessão do Severino, disputaram, apoiados pelo governo, Aldo Rebelo e José Tomás Nonô. E o Aldo Rebelo ganhou por 15 votos. Eu cobri aquela eleição no Congresso. 15 votos, 8 votos que mudassem para o Zé Tomás Nonô, ele teria se elegido e teria chamado o impeachment de Lula. Lula poderia ter sido pichado naquele momento histórico. Tudo isso acontecia há 20 anos. E aí, eu te digo, as pesquisas de hoje, exatamente no dia 6 de junho de 2025, 20 anos depois, tem uma matéria do Glauco na Fórum falando disso. As pesquisas hoje dão um Lula empatado com Bolsonaro em 41% das intenções de votos no segundo turno. Sabe quanto davam as pesquisas naquele mês de junho de 2005? 48% de intenção de voto para a Serra contra 39% de Lula no segundo turno. Lula perdia no mês de junho de 2005 por 9% de diferença para José Serra. Mas poderia ficar pior, e ficou pior. Em 15 de dezembro, a menos de 10 meses da eleição, o Serra liderava no primeiro turno com 36% das intenções de voto e o Lula tinha 29%. No segundo turno, o Serra tinha 50% a 36% dos votos. O Alckmin, que acabou sendo o candidato daquele campo do PSDB, ganhava do Lula por 1%, 41% a 40%. E o Fernando Henrique já começava a dar sinais de que poderia ser candidato se o governo fosse sangrando, como ele disse para um jornalista. Esse governo precisa sangrar até o final. Ele era contra o impeachment de Lula porque dizia que era preciso derrotar o Lula nas urnas, derrotar o PT e afastar o PT da vida política brasileira, como o mundo das voltas. O Fernando Henrique apoiou o Lula contra o Bolsonaro na última eleição e o Alckmin, que foi o candidato derrotado naquela eleição de 2006, hoje é o vice-presidente da República. Alckmin perdeu por 60,8% a 39,1% aquela eleição. Teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Mas por que eu juntei mensalão com pesquisa eleitoral? Porque tem agora muita gente dizendo que o governo está definhando, tem gente dizendo que a eleição está completamente perdida para Lula, estão com medo do fascismo, estão com medo da Michelle, estão com medo do Bananinha, morrendo de medo do Tarcísio. Muita calma nessa hora. Eleição é voto na urna, acontece num determinado dia, né? As pesquisas são fotografias, eleição também, só que a fotografia acontece lá naquela hora, naquele dia. Antes disso, você tem um vídeo que vai mudando a história a depender
do momento em que você para o vídeo. De hoje para outubro de 2023, ainda temos uns 500 dias. Nesses dias, muita coisa vai mudar. Enfim, era isso que tínhamos para hoje. Memória do Rovai aqui, contando uma história para vocês sobre o mensalão e as pesquisas eleitorais daquele momento. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.